Olá, salve, salve nação rubro-negra. Está começando mais um programa do Mister Mengão, o seu telejornal de notícias do Flamengo. Flamengo defende marca histórica na Copa do Brasil. Marcos Braz fecha negociações do Flamengo para essa janela. Felipe Luiz toma decisão na carreira de última hora e comunica ao Flamengo. Contrato até 2026, vazou, disse sim para voltar ao Mengão. Campeão da Libertadores, pupilo de Jorge Jesus, quer assinar com o Mengão. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo para você. Nessa quarta-feira, o Flamengo conheceu o adversário da terceira fase da Copa do Brasil e vai enfrentar o Maringá do Paraná, fazendo a primeira partida fora e decidindo em casa. Para chegar nessa fase, o time paranaense eliminou o Sampaio Corrêa na Série B e o Marcílio Dias da Série D, e está invicto. Foi semifinalista do Campeonato Paranaense, sendo eliminado pelo Atlético Paranaense. Esse ano ele já jogou 17 vezes, ganhou 9, perdeu 5, empatou 3, fez 27 gols e sofreu 14. O Maringá foi fundado em 2010 e vem tendo um bom desempenho em 2023 e pode dar trabalho ao Mengão. Para sua estreia na Copa do Brasil, o Flamengo vai a campo defendendo o maior índice de vitórias da história da competição. Tetracampeão da Copa do Brasil, o Mengão tem uma taxa de 58,1% de vitórias, 118 em 203 partidas, desde a estreia da competição em 1989. Campeão em 4 edições, 90, 2006, 2013 e 2022, o Flamengo soma 118 vitórias, 52 empates e 33 derrotas na Copa do Brasil. No total, são 357 gols marcados e 185 gols sofridos. E, além disso, o Mengão chegou à final da competição 8 vezes. Maravilha! Caso alcance a decisão em 2023, vai se igualar ao recordista, o Grêmio, que esteve em 9 oportunidades disputando o troféu nacional. Esse primeiro jogo contra o Maringá no Paraná provavelmente deve acontecer agora no dia 12 de abril. Depois vai definir a sua classificação no Maracanã lotado no dia 26 de abril. Caso a soma dos placares dê empate, a decisão aí da vaga vai para os pênaltis, já que na competição mata-mata nacional não existe o critério de gol fora de casa como vantagem. E aí, você gostou do Maringá como adversário do Mengão? Tá confiante? Coloca aí! O Flamengo venceu o Vasco por 3-2 nessa quarta-feira pela Copa Rio Sub-15. O autor do gol da vitória de virada foi o jovem Davi Wiseman, que, apesar da pouca idade, já desperta interesse da Europa, mais precisamente da seleção do continente. A Federação da Polônia procurou o atleta para defender o país no futuro. Olha aí que maravilha! A conversa aconteceu porque o Davi ele tem passaporte polonês, por conta da descendência dos seus avós. O garoto e a sua família ainda não decidiram se vão aceitar o convite ou se ficam aqui no Brasil defendendo o Flamengo. O Davi ele foi contratado pelo Mengão junto ao Sport de Recife no meio do ano passado. O garoto é canhoto, joga de meia e também atua na lateral esquerda. O jovem nasceu em maio de 2008 e pela equipe pernambucana se destacou em competições de futsal, além do bom desempenho em campo. A joia tem contrato de formação com o Flamengo válido até 2025. Ele foi observado pelo departamento de scout do clube em torneios no Nordeste, como o Campeonato Pernambucano, Aldeia Cup e Copa Natal. As principais características do garoto são a visão de jogo, a noção ofensiva e defensiva, o drible e a velocidade. No clássico de ontem contra o Vasco, realizado no estádio Nivaldo Pereira, em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, o Davi Wiseman fez um golaço aos 44 minutos do segundo tempo com muita categoria. Coloca aí o golaço do garoto, produção!
E aí, meu amigo, minha amiga, se você está gostando desse programa, então manda brasa no like para fortalecer o canal. Se você ainda não é inscrito, aperta esse botãozão vermelho aqui embaixo, aperta o sininho aqui, pronto, simples assim. Valeu, muito obrigado. Felipe Luiz, aos 37 anos, é considerado um dos jogadores mais experientes do elenco. Recusou um convite para ser comentarista da Globo após a sua aposentadoria. Segundo o portal Notícias da TV, o medalhão deseja permanecer no futebol como técnico, mas não descarta outras funções dentro de um clube de futebol. Considerado um jogador de muita qualidade, com perfil estudioso, ele foi convidado pela TV Globo para seguir na função depois de fechar um acordo pontual com a emissora durante a Copa do Mundo do Catar e ter o seu trabalho bem avaliado, recebendo inclusive muitos elogios internamente e também de muitos internautas. No entanto, ele quer seguir no meio do futebol. Olha o que ele falou. Aspas, eu não consigo viver sem o gramado, eu tive uma boa experiência como comentarista na Copa do Mundo. Pensei que não fosse gostar, mas foi uma experiência muito legal, gostei mais do que imaginava. Eu tive bastante liberdade para falar, para expor o que eu pensava, tive convite inclusive para seguir na função. Mas não adianta, eu já tenho claríssimo que eu não consigo viver sem o gramado, sem estar em campo, sem fazer a diferença com os jogadores. Eu tenho certeza que o meu caminho está traçado, seja como treinador, como auxiliar ou seja como lá for, mas sempre com um grupo de jogadores, concluiu aí o titular do Mengão. Aí eu te pergunto, o Felipe Luiz tomou a decisão correta? Coloca aí. De acordo com o jornalista Renan Moura, 53.280 ingressos já foram vendidos de maneira antecipada para o clássico desse sábado no Maracanã, entre Flamengo e Fluminense, pelo primeiro jogo da final do Carioca. A expectativa é grande, é que os clubes tenham aí mais de 65 mil torcedores no Maracanã, e a venda nos próximos dias vai ser fundamental para isso. Nessa quarta-feira, Pedro recebeu no CT do Ninho do Urubu 2 prêmios referentes à temporada 2022. O melhor jogador da temporada e o gol mais bonito com aquela pintura de bicicleta contra o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil. Os torcedores que possuem o fan token do Mengão votaram e deram os prêmios para o camisa 9 do Mengão. Pela quinta rodada do Brasileirão Sub-20, o Mengão derrotou o Ceará por 1-0 na tarde desta quarta-feira na Gávea. Ryan Lucas, que entrou no decorrer da segunda etapa, marcou o único gol da partida. Com o resultado, o Flamengo segue na liderança do Grupo A com 12 pontos. Mengão jogou com Cauã Santos, Wesley, Diego, Cleiton e Zé Wellington, Igor Jesus, Caio Vinícius, depois Pedrinho e Everton, depois Rodriguinho, Daniel Salles, Peterson e Mateusão, depois Ryan Lucas. O técnico foi o Mário Jorge. Manchete: Marcos Braz fecha negociações do Flamengo para essa janela. Em entrevista para o jornalista Caio Mota, do GE.com, o Marcos Braz afirmou que o Flamengo não deve mais fazer contratações nessa janela de transferências e disse que espera que o Vitor Pereira termine a temporada pelo clube de uma forma ainda melhor do que fez lá no início. Marcos Braz prometeu 3 reforços de peso ainda em janeiro e não trouxe nenhum. Assim como o Paulo Souza, o Vitor Pereira não vai ter os reforços que foram prometidos para ele. O português pediu a chegada de um primeiro volante para suprir a saída do João Gomes e um ponta para atuar ao lado direito do campo. Ao ser perguntado sobre a grande final do Campeonato Carioca, que vai acontecer após a data FIFA, o homem forte do Flamengo, afirmou que essa pausa foi melhor para o seu time do que para o rival, principalmente para dar uma oxigenada após perder 3 títulos muito importantes. Vamos dar uma olhadinha no que ele falou na entrevista ao repórter do Globo, o Caio Mota. Coloca aí. Ela fecha terça-feira, mas a nível de Libertadores a lista tem que ser até sexta. A gente pode dizer que fecha na sexta para o que o clube almeja. Até sexta dá para imaginar como é que está esse mercado? Não, hoje é quarta-feira, a gente não pensa em... É muito difícil ter alguma alteração em relação à contratação até sexta-feira, que pra gente é a data principal, mesmo se estendendo até segunda-feira. Para encerrar, qual que é a tua avaliação hoje, 3 meses depois do trabalho do Vitor? Como que você avalia
enfim, fala-se muito, mas queria escutar de você o que você avalia. A gente contratou o Vitor Pereira para ser o treinador da temporada e é isso que a gente espera que ele complete a temporada de uma forma ainda melhor do que se iniciou. Manchete, contrato até 2026 vazou, disse sim para voltar ao Flamengo. Campeão da Libertadores, pupilo de Jorge Jesus, quer assinar com o Mengão. O portal Flaweb noticiou que em um campeão da América e do Brasileirão 2019, ele quer muito voltar para o Flamengo. Trata-se do garoto Reinier, meio atacante revelado pelo próprio Mengão e que chamou a atenção do Real Madrid e logo correu e depositou 35 milhões de euros na conta do Flamengo. O Jorge Jesus ele gostava bastante desse jogador e até o comparou com o Kaká, craque brasileiro e aposentado. O Reinier acabou não rendendo no futebol europeu, foi emprestado para o Borussia Dortmund da Alemanha e para o Girona da Itália, mas também não agradou. Ele deve voltar ao Real Madrid em junho desse ano e vai ser novamente emprestado para outro clube. Um retorno ao Brasil é colocado na mesa se o Flamengo tiver o interesse de repatriá-lo. O jovem de 22 anos tem contrato com os espanhóis até 2026. E aí, gostou? Tá de acordo em trazê-lo de volta para o Mengão? Coloca aí! Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado do nosso programa de hoje. Não esqueça de deixar aquele like maneiro, de comentar e de compartilhar o programa com os seus amigos e parentes flamenguistas, porque isso aí vai ajudar demais o nosso crescimento no YouTube. Um forte abraço para você que ficou comigo até aqui. Muito obrigado e pra cima deles, Mengão!